way too far away, and we can get back yesterday. But we young right now, we got right now, so get up right now, 'cause all we got is right now. Há poucos dias atrás foi aprovada uma lei federal que limita os estados e obriga os estados a conceder ou a limitar, a diminuir a concessão de benefícios fiscais na ordem de 20%. E ontem ficamos sabendo, foi aprovado lá pela Câmara dos Deputados, que saiu nos jornais de hoje, uma manutenção por 15 anos de todos os benefícios fiscais que foram mal concedidos, que foram dados através da guerra fiscal, estão sendo mantidos por mais 15 anos. O mesmo Congresso, a mesma Câmara de Deputados que limitou a concessão de benefícios fiscais que nós temos que reduzir no Estado, agora autorizou em nível de Brasil que sejam mantidos por 15 anos todos aqueles benefícios fiscais que haviam sido concedidos, contrários à lei, mas vão ser mantidos por 15 anos. Saudar a todos, desnecessário dizer da importância de nós ouvirmos os colegas subsecretários da Receita Estadual sobre um tema em voga, né? Sobre uma questão que todos nós lutamos hoje para que haja um aperfeiçoamento da legislação federal do Código Tributário Nacional na questão do sigilo fiscal para quem é beneficiado por incentivos. A Receita Estadual hoje trabalha dentro da lei nessa questão e o colega Mário com certeza vai trazer informações bastante esclarecedoras para todos nós, que tenhamos um bom trabalho. Obrigado. O portal Receita Dados ele foi criado pela Secretaria da Fazenda, pela Receita Estadual, como um endereço, né, de divulgação de dados relativos à receita do Estado. Então tem várias tabelas sobre arrecadação, tem a questão dos benefícios fiscais, tem indicadores da economia do Estado do Rio Grande do Sul, tem o próprio relatório de atividades da Receita como uma prestação de contas para a sociedade. Enfim, é um portal, um local onde se agregam os dados relativos aos trabalhos da Receita Estadual e aos resultados obtidos para divulgação para a população. E como a população pode acompanhar também a questão da transparência através do portal? O portal, dentro do site da Secretaria da Fazenda, existe na área da Receita Estadual, existe um botão, né, um link lá, Receita Dados. A partir daí, o usuário, né, ele vai entrar no portal e no portal vão ter as diferentes opções, né, para que ele possa acessar esses dados. Vários desses dados podem ser objeto de download, né, principalmente os dados de arrecadação, e a partir daí, num formato de dados abertos, ou seja, os dados sem nenhuma interferência, a não ser a sua extração diretamente dos bancos de dados da Secretaria da Fazenda, a pessoa pode fazer diversas análises, né? Nós entendemos que vai ser muito útil para a área acadêmica, vai ser muito útil para o pessoal que trabalha com pesquisa, né? Para economistas, de maneira a conhecer melhor a economia do Estado do Rio Grande do Sul e a sua arrecadação. Os incentivos fiscais, nós publicamos anualmente um relatório que engloba os benefícios concedidos nos anos anteriores, né? Então, atualmente a gente tem o relatório completo de 2015 e nesse portal nós antecipamos a divulgação de uma parcela dos benefícios, que é aquela que trata dos benefícios de cunho econômico, né? Aqueles que são dados para promover a economia do Estado, que é o que dá mais polêmica em relação às discussões relativas às desonerações fiscais. Essa parcela, então, de cerca de 2,5 bilhões já está disponível, né? Antecipadamente. Normalmente a gente leva um bom tempo para compilar todos os dados e fazer as análises necessárias, e nesse ano a gente resolveu antecipar, né, até como uma maneira de colocar à disposição e para a discussão da população, né, os dados dos benefícios fiscais. Sem mais delongas, né, indo ao ponto, né, no site da Secretaria da Fazenda, uma vez que se entra na aba da Receita, logo abaixo aqui das notícias tem o ingresso no portal Receita Dados, tá? Que é o portal explica ali qual é o objetivo, né?
dados da Receita de forma mais fácil, em um local único, onde as pessoas possam entrar e consultar, sem ter aquela necessidade de ficar catando, às vezes, dentro de um site, que às vezes os caminhos não são tão fáceis, né? Então, uma vez que se entre no portal, tá, nós vamos ter aqui 4 grandes grupos, tá, de dados, tá, e que visam dar para a população, tá, e para nichos também de pessoas interessadas em dados da Receita, informações. O primeiro botão que a gente tem aqui, ó, que são os dados abertos. Antes disso, tá? Logo na entrada do portal, se tem acesso à arrecadação acumulada. Tá? Deixa eu abrir de novo para ver se tem o dado da Receita acumulado até o dia anterior. Tá? Então isso é um dado que seguidamente o pessoal contesta, quanto arrecadou, quanto não arrecadou, tem dinheiro, não tem dinheiro. No que diz respeito à Receita Estadual, aos impostos que nós arrecadamos, essa aqui, ó, é a arrecadação do IPVA de ontem, até o último dia útil. O ITCD, e fechou, casualmente aqui fechou o mês, né? Até 31. Claro que aqui ainda é uma arrecadação provisória, porque ainda tem que fazer os últimos ajustes, algum cheque a compensar, mas é praticamente o valor a ser observado no mês de maio da receita dos 3 impostos. Logo abaixo tem uma série histórica, tá? Até aqui já tá alimentado o maio, ó, porque fechou o mês ontem, né? Então se tem lá desde junho do ano passado até maio desse ano um acompanhamento gráfico com os valores aqui em cima, né? Bem interessante, né? Nós tivemos lá, por exemplo, em janeiro de 2017, a maior arrecadação desse período, tá? Chegou lá a quase 3 bilhões de reais. Né? Já que em maio, né? nós em abril, nós tivemos uma arrecadação bastante importante. Chegamos a imaginar e a ponderar que isso já estaria trazendo uma nova perspectiva econômica, né? Mas já em maio ela caiu de forma significativa. Tá? Se clicar aqui, ó, a pessoa consegue olhar o IPVA e aí se observa de forma clara a sazonalidade desse imposto, tá? Muito concentrado aqui em dezembro, quando vence a antecipação. Depois os parcelamentos de janeiro, fevereiro e de março, o vencimento que se dá todo em abril, né? E depois já uma queda, né? Que aqui quem está recolhendo aqui, ou alguém compra um veículo novo, ou o pessoal que está inadimplente. Tá? Então, à medida que o ano vai avançando, né? Essa fatia vai diminuindo, né? Até lá em novembro chegar no seu menor valor. Não vou ensinar o padre a rezar missa, né? Mas você sabe, carro novo paga na proporção dos meses que faltam para encerrar o ano. Inadimplente está pagando dívida, né? Então são menos inadimplentes, a inadimplência é muito concentrada logo após o vencimento. E o ITCD, tá? Então, aqui a gente tem a evolução do ITCD ao longo do período. O ITCD, via de regra, tem um pico em dezembro, tá? Então tem muitas pessoas que deixam para acertar, principalmente a questão de doações aqui em dezembro. Tá? O ITCD tem alguns picos também quando acontece um recolhimento muito elevado por um inventário de alto valor, também, né? Mas é um imposto que tem atingido aí a faixa de 400 milhões de anos. Então isso aqui é na abertura do Receita Dados. Falar um pouquinho de dados abertos, porque isso aqui é uma novidade, tá? E toda novidade a gente tem que falar um pouquinho mais, tá? Aqui interessa sobremaneira, imagino aqui para a nossa audiência, para a nossa plateia, a nossa administração tributária. Então aqui a gente tem o efetivo de fiscalização, a forma de cálculo desse efetivo de fiscalização, ela é baseada num critério que foi estabelecido nacionalmente, né? Então nós colocamos aqui o dado aberto, como é que ele funciona? É uma planilha Excel. Excel não, na verdade é um CSV, a extensão do arquivo.
mas aqui eu vou abrir no Excel. É uma planilha aberta, que a pessoa, é a filosofia, tá? O pessoal às vezes reclama eu tenho que fazer alguma coisa, não me dá um valor bonitinho, pronto. Não, é para ser assim mesmo, é para a pessoa poder trabalhar, tá, em cima do dado, de acordo com o seu interesse. Tá? Então nós temos desde 2010 o número médio de auditores fiscais ativos na Receita Estadual. Tá? O que é média? A gente pega o ano inteiro, quem estava em efetivo exercício da Receita Estadual, janeiro, fevereiro, março, abril do ano, faz a média. O número final de 16 é maior que esse, com a entrada dos colegas novos em outubro. Em dezembro eu tenho mais auditores, mas a metodologia é essa, média ao longo do ano. Nós tivemos, então, a Receita Estadual teve uma força de trabalho disponível, média, ao longo do ano, de 414 auditores fiscais. Tá? A arrecadação média mês do ICMS foi 2.530, IPVA 210 milhões, ITCD 35 milhões. Somando os três impostos, nós temos então 2.778 milhões de arrecadação média mês bruta. Né? Parte dela vai ser distribuída nos municípios. E aqui se tem o que os auditores, né, que trabalharam na Receita Estadual nesse período arrecadaram. Quanto foi arrecadado por auditor? 6.770.000 mês. O número de contribuintes inscritos, quantos contribuintes nós temos por auditor, média. Tá? Então aqui houve uma queda em função da entrada dos novos colegas. Né? Isso está revertendo, porque as aposentadorias estão sendo muito grandes. Tá? Tem também o número de veículos e o número de contribuintes, IPVA, né, por auditor. Tá? Isso aqui então mensura o tamanho da nossa administração tributária. Além disso, nós temos muita informação sobre a arrecadação no formato também de dados abertos. Tá? Então, se alguém quiser saber quanto é que arrecada determinado setor da economia do Estado do Rio Grande do Sul, de ICMS, quanto arrecadou, tá? Pode entrar aqui por Código Nacional de Atividade Econômica. Tá? No caso, nós temos o CNAE 3 dígitos, 5 dígitos e 7 dígitos. Vocês sabem tanto quanto eu que quanto mais dígitos, mais detalhada é a posição. Então, se nós entrarmos aqui no CNAE 5 dígitos, tá? De novo, tá, gente? Isso aqui é para as pessoas poderem trabalhar de forma aberta. Então, são dados que são retirados da base da Receita Estadual e são colocados à disposição do mundo, né? Não é só da população hoje, está na internet, dentro desse formato de dados abertos. Então, vem uma planilha sem tratamento. Tá? Aqui no caso do CNAE 5, tá? O pessoal que é mais manso, vamos chamar assim, né, não é tão chucro no trato dessas planilhas, monta muito rapidamente tabelas dinâmicas, classificações. Então isso aqui permite um uso do dado de forma muito rápida. Né? Como eu falei, está destinado, por exemplo, a profissionais da imprensa, a pessoas que trabalhem com economia, está destinado a pessoas que trabalham na área acadêmica. Né? Então, à medida em que eu consigo ter o dado aberto, tá? E aqui eu vou filtrar um filtro bem tranquilo. Né? Então, aqui, ó, por exemplo, abate de aves é o primeiro aqui, né? A ordem alfabética. Abate de aves e outros pequenos animais e preparação de produtos de carne. Tá? Então, aqui eu filtrei por nome. Né? Isso aqui tem, pessoal, desde 2011, janeiro. Tá? Então, são séries históricas. Tá? Eu vou deixar só o 2017 aqui. Vejam que é fácil, tá? As pessoas podem trabalhar nesse tipo de dado de forma bem transparente. Né? Aqui, por exemplo, ó, o que a gente tem? O abate de reses, exceto suínos, nos rendeu, no mês de abril,
maio vai entrar automaticamente aqui, assim que tiver validado o dado, nós arrecadamos esse valor aqui, tá? 10 milhões de reais. Tá? Então, abate de reses, exceto os suínos, no mês de abril, 10 milhões de reais. E por aí vai. Eu quero saber quem foi o maior arrecadador, qual é o setor que mais arrecadou. Foi o refino de petróleo. Arrecadou 457 milhões no mês de abril. Tá? Isso é aberto, é feito desta forma para poder ser trabalhado pelas pessoas que têm interesse de forma bem tranquila. Tá? Não cadastrado. O que é isso aqui? Ó? O pessoal às vezes pergunta, por que eu não cadastrado? Contribuintes de fora do estado que não tem cadastro no Rio Grande do Sul, principalmente o pessoal substituição tributária interestadual não inscrito. Tá? É um valor que vem de fora do estado e que não tem um cadastramento específico. Tá? Como vocês sabem tanto quanto eu, energia elétrica e comunicação. Tá? Então aqui são as blue chips. Tá? Na sequência, a parte de bebidas, né? Cervejas e chopps. Tá? Então se tem aqui uma possibilidade de trabalhar o dado de receita e de explorar o dado de receita de forma muito ampla. Tá? Tem um dado aqui, ó, que é um dado interessante, tá? Porque então, além de ter a arrecadação por KNAI com aquelas diferentes classes ali, tem a arrecadação per capita, né? Então, no caso aqui por ano, né? Então, no ano passado, a população do Rio Grande do Sul, segundo os dados do IBGE, era de 11 bilhões 886 mil pessoas, né? A arrecadação do CMS foi de 30 bi 385. Então nós arrecadamos per capita ano passado R$ 2.692,22. Né? IPVA a mesma coisa. O IPVA per capita foi de R$ 223. O ITCD per capita foi de R$ 38. Tá? Se a gente levar em consideração, por exemplo, que o ICMS tem mais o Fundeb, então, que a gente tem uma perda líquida, né? Mas o ICMS, no caso, nós ficamos com 75%. Então, essa aqui seria a nossa opinião do ICMS. Se nós dividirmos isso aqui pela população, não é a única receita do Estado, mas é a mais importante. Né? Então, nós vamos ter aqui R$ 2.019 por habitante ano, né? Ou dividido por 12, R$ 168 por gaúcho. É o que o Estado tem por mês para fazer educação, saúde, segurança, pagar dívida, fazer investimento, ok? Então, a carga tributária é alta, mas a produtividade da nossa economia é baixa. Então, o valor efetivamente disponibilizado, ele não é tão alto assim, tão grande assim. Né? Mas isso aí dá uma polêmica forte, né? Mas o que o Estado tem em função do ICMS são R$ 168 mês. Esse dado aqui também é um dado interessante. Tá? Eu estou fazendo questão de mostrar isso para vocês, porque às vezes as pessoas não têm noção da quantidade de detalhe do trabalho que deu para o pessoal fazer isso. Tá? Então são colegas nossos, colegas auditores, que fizeram essas extrações, bolaram a busca, porque vai no sistema e busca esses dados e traz diretamente para uso pela população. Tá? Essa planilha aqui, ela tem o CORED. Então nós temos aqui o CORED campanha, por exemplo. Deixa eu botar mesmo. Estou fazendo esse filtro bem banal aqui, tá? Alguém que saiba usar esse sistema de forma... o celeiro, tá? Então o CORED 28, o CORED celeiro, aqui tem os municípios todos, e vai ter também a arrecadação, tá? Desde 2011, pelo menos, eu sei que tem, tá? De todos os municípios desse CORED,
Vou pegar 2017 aqui. E vamos pegar um mês também. Se quiserem interromper, perguntar, fiquem à vontade. O último número disponível mês de abril, maio já está entrando em seguida. Então nós temos lá no Coreia de Celeiro, município de Barra do Guarita. No mês de abril arrecadou de ICMS R$27 mil, arrecadou de IPVA R$72 mil e não arrecadou nada de ITCD. A gente pode filtrar aqui só pelo ITCD para a gente ver. Foi. Aqui tem a arrecadação do Coreia de Celeiro no mês de abril de ITCD. Então lá no município de Braga foi arrecadado R$ 2.059 de ITCD em abril. O maiorzinho aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Santo Augusto, 621 mil. Isso aqui é alguma herança que foi arrecadada lá em Santo Augusto. Se quiser saber o maior, vai lá e clica aqui, ó, vai do maior para o menor. Em Porto Alegre, não, aqui misturou minhas bolas aqui, apareceu outros colegas, estava só no 28. É que eu fiz a seleção antes aqui, por isso. Eu fiz a ordem, eu vou pegar só o 28. Foi Santo Augusto mesmo. Santo Augusto, Três Passos, Criciúmal. Então aqui as arrecadações de TCD desses municípios, vai estar a arrecadação de IPVA. A IPVA vai ter todos, né? Não tem município sem carro no estado, já são bem mais, né? E assim por diante. Então aqui tem a arrecadação. Dá para fazer análise por CORED, dá para os municípios podem se comparar, podem fazer análise do que está acontecendo em cada local. Então aqui a criatividade fica por conta da pessoa que estiver fazendo a análise. Em termos de arrecadação é isso. Nós temos também, colocamos aqui de novo em tabela aberta, todos os dados do índice de participação dos municípios, aqui é desde 2003. Todo tempo você pode fazer análise sobre o comportamento, o Antônio lá em Encruzilhada do Sul. Tu quer saber de Encruzilhada do Sul, desde 2013, o que aconteceu no IPM, está aqui. Qual é o índice, quanto é que foi o valor adicionado, quanto é que foi a população, as propriedades rurais, a extensão territorial. Então aqui para as prefeituras é um repositório de informação organizado e disponível. Dificilmente alguém vai ter esse dado com essa quantidade de informação. Eu duvido que uma prefeitura tenha isso. A própria prefeitura provavelmente não tenha isso. Tem que ficar catando coisa lá. Ou tem que ter um sistema próprio de acompanhamento, que geralmente as prefeituras não têm. Muda o prefeito, botam tudo fora e aquelas coisas. Então aqui, vamos ver aqui, o Antônio Miro foi secretário da Fazenda lá de Encruzilhada, acho que por mais de uma gestão, né, Antônio Miro? 3? Eu vou pegar aqui Encruzilhada do Sul. Pessoal, veja o nível de transparência que a Receita está colocando à disposição das pessoas. Então a gente, às vezes, quando escuta essa história da caixa preta, também vamos lá. Então, em Encruzilhada do Sul, nós temos desde 2003 todos os indicadores que compõem o índice. Aqui, olha a evolução do valor adicionado fiscal do município de Encruzilhada do Sul. Uma coisa importante, o dado aberto ele não é corrigido. Ele não pode sofrer alterações. É o dado que está lá no banco de dados da Receita. Então, aquele valor, os valores são históricos. Claro que a pessoa pode fazer a correção para poder entender. Eu quero corrigir pelo IPCA, eu quero corrigir pelo IGPDI, assim por diante. Então a gente tem aqui, aqui é o ano base anterior, o VAF ele tem o ano base anterior e são 2 anos. Então aqui tu tem, em tese, esses dois aqui tem que ser iguais, senão já teria um erro aqui, porque são dois. Na medida em que o tempo avança, esses 2 anos aqui, eles têm que estar iguais, porque eu estou avançando no tempo, Bom, então aqui eu tenho o ano base e o ano base anterior.
Encruzilhada deve ter tido algum problema lá em 2010, porque saiu de 117 para 97, teve uma queda, né? Uma seca, uma crise, uma empresa que fechou, aí já não sei mais, sabe? Madeira para a exportação. Oi? Madeira para a exportação. Pode ser. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o dado à disposição das prefeituras. Bom, eu posso comparar com outra prefeitura, eu posso verificar os indicadores onde eu estou pior ou melhor, né? Isso tem desde 2003 para todas as prefeituras do estado do Rio Grande do Sul. Tá? Então, aqui tem uma explicação do que é dado aberto. Tá? Então, dentro também da filosofia de se ter a base técnica, essa outra preocupação que houve aqui, de colocar de forma bem clara como foram obtidos e como são montadas essas planilhas aqui. Tá? Enquanto abre ali, vamos voltar aqui. Você está pensando aqui. Bom, abriu. Aqui, a informação técnica. Né? Então, as informações apresentadas respeitam os preceitos de prestígio fiscal, depois a gente conversa um pouco sobre isso, conforme prevê o artigo 198 do CTN. Aí nós temos um parecer aqui sobre a questão do sigilo, que é uma situação que a gente enfrenta diuturnamente, né? Os dados são divulgados no formato de totalizações. Depois a gente vai ter para cada uma das planilhas uma descrição do dado, o que é, ou como é que se obtém, né? Então está tudo explicado aqui. Quem tiver interesse, né, em melhor conhecer a questão técnica, está colocada ali. Bom, dados abertos foi. O relatório de atividades, nós temos a obrigatoriedade pela lei orgânica de entregar ao secretário da Fazenda. Esse aqui é um trabalho feito lá pela assessoria comandada pelo colega Sarati, né, que se dedica a fornecer, a buscar os dados e a elaborar esse relatório. Tem algum problema, né? Ele é o mesmo relatório que a gente enviou para vocês em formato, em publicação, né? Então, está com algum problema aqui. Tá? Bom, vocês já receberam a publicação, até vou pedir para verificarem o que houve aqui, que o dado que o relatório não está também. Antes de falar das exonerações, um pouquinho sobre o IDE. Né? Isso aqui é um serviço que a gente está disponibilizando para a sociedade do Estado do Rio Grande do Sul. A nossa assessoria econômica já há vários anos calcula indicadores. Bom, tomara que esse aqui abra, né? Só falta agora esse aqui não abrir. Aqui é a metodologia e a abrangência. Vamos direto no. Está com algum problema, talvez, para abrir PDF. Não foi possível no seu doutor. Fecha fecha esses Excel que estão abertos embaixo. Não fecha. Clicando no xizinho lá no. Oi? Aqui? Clicando naquele xizinho. Eu estou com um problema aqui em relação a esses PDFs, porque as planilhas. A planilha de dado aberto abriu certinho. Agora o que é. PDF que não está. PDF está com problema. O que é o IDE? O IDE são indicadores que são calculados lá pela DE sobre as informações dadas pelos contribuintes, que pega, por exemplo, todas as compras das empresas do ICMS num período, pega todas as vendas das empresas, pega a diferença entre o preço as vendas e as compras, para ter o valor adicionado, pega a corrente de comércio, que é a soma das compras mais as vendas, e pega as compras de máquinas e investimentos em ativo. Tá? Isso é comparado com períodos anteriores, para que se consiga ter então
Não, estamos com um problema no site aqui, não sei qual é a situação. Curioso, porque está dando esse problema do PDF, não está dando mudança. Quando eu abri aqui os dados abertos... Uma rede. Oi? Rede, nossa. Acho que, no princípio, não seria problema a rede. Acho que talvez alguma questão envolvendo abertura de PDF, mas está me preocupando aqui, até porque a gente está com isso aqui na rua, né? É a questão de não estar funcionando. Vamos tentar mais as desonerações aqui. O IDE, depois vocês podem consultar, ele permite verificar, por exemplo, como é que está, ele é um indicador, ele é um termômetro. Como é que está o comportamento das empresas? O que a gente vê ali? Tá? Queda ainda nas compras, queda nas vendas, queda no valor adicionado, ou seja, as empresas estão vendendo, estão com as margens mais apertadas, superior à queda em compras e vendas, queda na ordem de 40% nos investimentos que as empresas estão fazendo, ou seja, o IDE está explicitando o tamanho da crise que nós enfrentamos atualmente. Tá? Já há 2 anos e essa crise, as pessoas dizem que ela começou lá em 2014, né? No segundo semestre ela já começou a dar as suas caras, né? E de lá para cá ela só se agravou. Né? Então nós estamos há 3 anos fechados, 2015, 16, 17, numa recessão muito forte, com 14 milhões de pessoas desempregadas, e que se reflete, por óbvio, nos resultados das arrecadações dos estados e da União, dos municípios. Então é isso, o IDE é mais um serviço que está colocado à disposição aqui, com a vantagem de que nós publicamos o IDE com uma periodicidade, com um tempo, uma frequência muito breve. Então, nós tínhamos publicado em março aqui, né? Se eu não estou equivocado. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho então das questões das desonerações. Espero que aqui abra. Antes da gente tentar entrar ali, né? Só uma introdução. A Receita divulga os dados das desonerações há mais de 10 anos. É um trabalho também feito pela BR. É um trabalho bastante complexo, tá? Em cima das declarações das dias dos contribuintes, tá? Se busca, com base nos códigos que eles são obrigados a utilizar na informação da guia informativa, que é mensal, vocês sabem bem, nós vamos buscar as vendas isentas, vamos buscar as vendas com redução de base, vamos buscar os créditos presumidos declarados. Tá? O crédito presumido ele tem uma confiabilidade bastante boa, porque é um valor que ele declara diretamente no conta corrente que reverte diminuição do imposto a pagar. Então é muito fácil de calcular. Já os outros, as isenções e as reduções de base, tem um pouco uma complexidade um pouco maior, porque o contribuinte não declara o imposto, ele declara a base. Então tem que ser feita uma estimativa com base nas alíquotas médias, e é necessário uma série de expurgos, porque vem algum valor equivocado, para que a gente chegue no valor da desoneração dessa categoria de isenção e de redução de base. Tá? Diferente do crédito presumido que a gente consegue. Eu não vou conseguir entrar aqui. Eu vou tratar esse assunto de uma maneira tradicional aqui, só conversando com vocês. Tá? Mas tu consegue baixar nesse computador aí? Oi? Fica com o direito de ver se tu consegue baixar no computador uma cópia do PDF. Sabia isso como? Entra de novo lá no Receita Dados. Fecha aqui? Não, entra no Receita Dados aí. Vai lá nas desonerações e clica com o botão direito aí no relatório de 2016 ali, vê se consegue baixar. Não? Não. Não, é só link. Não. Inspecionar. É alguma coisa relativa a PDF. Agora, se é o computador aqui, ou se é o site lá da Secretaria. Mas eu acho que não invalida a gente conversar sobre o tema, porque o que eu mostraria para vocês ali seriam os formatos como acho que é do apresentados. site mesmo que eu estou tentando entrar aqui também. Então nós estamos com um problema técnico aí que eu vou ter que olhar. Esse último vírus que andou ali Aí o pessoal é PDF.
pessoal da mídia vai dizer que realmente nós estamos Aqui escondendo. como é que tem uma caixa preta aí no lado. Que vai ter caixa No preta. caso aqui é branco. Nem nossa Caixa caixa branca. Aqui é preta. branca. Não, isso é um problema técnico. A gente, assim que voltar lá na Receita, a gente já vai verificar o que está acontecendo. Está afetando os PDFs agora. Por quê? Não sei. Retornando então, esse trabalho é feito há mais de 10 anos, ele é um trabalho bastante técnico, muito profundo, e geralmente a gente consegue ter o levantamento pronto, tá? Em meados do ano, lá por julho, tá? Em relação a isenções da edição de base. Tá? Ele, inclusive, esse relatório, ele vai para dentro da nossa lei orçamentária anual. Tá? Então, lá na Assembleia, faz parte da peça orçamentária o relatório das desonerações fiscais. Tá? Os deputados utilizam isso para mensurar o comportamento dessas desonerações sobre a nossa receita. Tá? Fundamentalmente, nós temos hoje 3 situações. Tá? Como eu falei, as isenções, as reduções de base e os créditos presumidos. Tá? Além disso, nós informamos também as questões, as desonerações decorrentes do Simples Nacional. Tá? Isso desde 2015, 2016 está assim, tá? 2015. Antes disso, nós informávamos também a questão das desonerações da Lei Candir e também outras desonerações que são de cunho constitucional, por exemplo, venda de automóvel para a igreja. Como o patrimônio de igreja não pode tributar, tá? Não pague ICMS não pague PVA, nem ICMS, tá? Pessoal de igreja que compra automóvel. Bom, o que a gente percebeu ali? Isso ali até 2014 se incluía esse dado. Com esse dado são mais 8 bi. Tá? Nós íamos lá em 2015, nós íamos a 15 bilhões e tanto. Tá? O que a gente estava vendo? Que as pessoas usam muito o número da receita para bater na receita do governo. Então, o que acontecia lá em 2015, quando a gente divulgou o resultado de 2014? O Estado abriu mão de 15 bilhões de reais. Era o CEPERS, era a FOCEF, eram outras entidades, né, dizendo que a solução para os seus problemas é acabar com os benefícios, com as desonerações fiscais. Tá? Olha só, são 15 bilhões. Bom, na Lei Candir, exportação não paga esse mas nós somos obrigados a ressarcir os créditos que temos lá. Tá? O que ocorre nesse caso é que nós estávamos fornecendo uma informação que estava sendo mal utilizada, tá? Porque não existe possibilidade do Estado, em termos de receita, interferir na questão da Lei Candir. Eu não posso mudar a Lei Candir para passar aqui incide ICMS na exportação. Eu posso discutir a indenização que o governo faz, que é insuficiente, mas isso não é ICMS. Isso a gente tem feito, tem participado das discussões nacionais, mas aí é um pagamento por parte da União em função da Lei Candir existir, mas não é imposto. Então, para 2015 nós tiramos esses valores, mantivemos a Lei Candir para que no demonstrativo, para que não se perdesse a história reivindicatória sobre a Lei Candir, mas trouxemos esses valores para o seu nível mais correto. Também retiramos essas outras não incidências, como propriedade de igrejas, partidos políticos, livros e periódicos, toda essa parte que está fora do alcance da nossa tributação. Tá? E ficamos com o quê? Com aquilo que, na tese, o Estado tem condição de interferir. Com um problema ainda, mas esse eu fiz questão de manter para mostrar o que representa. O Simples Nacional, tá? O Rio Grande do Sul, ele deu um benefício além do Simples Nacional, através do Simples Gaúcho. Sobre o Simples Gaúcho, o Estado do Rio Grande do Sul pode interferir. Sobre o Simples Nacional, não. É uma lei complementar. Os estados, ao permitirem a sua aprovação, abriram mão de competência legislativa
esse imposto nós não temos condição de legislar sobre ele, dentro da nossa Assembleia. Mantemos, porque é importante termos essa história e termos isso como uma forma de também demonstrar, não uma perda, um estímulo econômico, né? Isso está na faixa de 1,5 bi. Então, aqueles 15 que em 2015 passaram a ser 9 com o expurgo da Lei Candir e das não incidências, mantém ainda essa questão do Simples. Tá? Então, dos 9, pode tirar 1,5 que é do Simples. O Simples Gaúcho, tá? Na nossa opinião, ele poderia ser reduzido. Tá? Eu não vejo condição legislativa de fazer isso. Tá? Hoje, empresas até R$360 mil não pagam nada de faturamento anual, não pagam nada de ICMS. Tá? Isso é mais ou menos metade dos nossos contribuintes. Tá? Eu acho que é importante, é necessário que todos contribuam, mesmo que pouco. Tá? E hoje não pagam nada. Tá? Depois, nas faixas subsequentes, existem reduções pelo Simples Gaúcho superiores àquelas determinadas pelo Simples Nacional. Bom, ano passado houve uma alteração legislativa que encolheu as tabelas do Simples e que deixou essa tabela com uma tributação progressiva. Tá? Então nós vamos ter que enviar para a Assembleia uma alteração legislativa, esse ano ainda, o pessoal está trabalhando nisso, para adotar essas novas tabelas. O que essas novas tabelas nos trazem? Tá? Se nós eliminássemos o Simples Gaúcho, ficássemos só com o Simples Nacional, é em torno de R$300 milhões, 350 milhões de reais ano. Se nós replicarmos na nova metodologia de alíquotas progressivas, o que nós temos hoje no Simples Gaúcho, nós vamos perder mais 400 milhões, porque a gente já perde hoje. Então nós temos que fazer uma discussão, isso deve estar indo para a Assembleia mês que vem, tá? De propostas tendentes a adaptar as empresas do Simples à nova tabela, que é bem menos faixas e que é progressiva, para que a gente adapte ao Simples Gaúcho. Tá? Bom, além disso, dos 9 bi, nós temos, grosso modo, 700 milhões que são ITCD e IPVA. Tá? Nós propusemos, e aí alguns de vocês aqui vão brigar comigo, que acabasse o desconto do bom motorista, que eu acho que tem razão de dinheiro. Tá? Porque motorista, dono de carro, geralmente tem menor poder aquisitivo. Não tem por que ficar premiando o sujeito que não levou multa, tá? Até porque a maioria das pessoas toma multa por pardal. Então, muitas vezes, quem não está num lugar que tem pardal, mora numa cidadezinha lá, não leva multa, não tem pardal na cidade. Tá? Eu acho que não deveria ter esse benefício no Estado, na situação financeira que nós estamos. Tá? Nós temos também o benefício para os carros de mais de 20 anos. Esse operacionalmente é complicado de tirar, tá? Porque carro com mais de 20 anos tem muito problema cadastral e o valor é muito baixo. Então, se o sujeito não pagar para mover a máquina de cobrança depois, não é muito fácil. Tá? No ITCD nós diminuímos, porque foi mudada a tabela de incidência do ITCD e diminuiu o valor isento do quinhão. Tá? Então, no ITCD já vai se refletir, quando sair o demonstrativo deste ano, uma diminuição nas desonerações. 9 bi, menos 700, 8.300. 8.300 menos o Simples, tá? Nós vamos lá para 6 e alguma coisa, 6.800, é isso? Bom, depois nós vamos ter toda a questão do CONFAS, tá? Os convênios CONFAS, a gente for observar e os demonstrativos, isso está explicitado, nós temos ali uma série de situações que são de cunho social. Tá? Isenção para medicamento para tratamento de AIDS, isenção para medicamentos oncológicos, redução de base de cálculo da cesta básica de alimentação do trabalhador, reduções de base de cálculo e isenções destinadas a diminuir o valor da produção agropecuária. Tá? Então, todas esses convênios, tá?
Eles foram construídos ao longo de décadas, desde que o imposto existe, algum deles, dentro da criação do CN, tá? E eles têm um cunho nacional, eles demandam uma aprovação em CONFAS, por unanimidade, alguns são autorizativos, outros são impositivos. Tá? Quando a gente fala em redução de base de cálculo, a gente está falando em alguma coisa na faixa de 1.300 bi. São raras as reduções de base de cálculo que não sejam CONFAS. Nas isenções nós já temos lá 2.800 bi. Também são raras as isenções que não estão amparadas em convênio CONFAS. O que sobra dos 9 bi, tá, que está na faixa de 2,5 bilhões, 2,6 bilhões, são os créditos presumidos, tá, que é onde o Estado efetivamente pratica ou de forma mais intensa, pratica política tributária voltada ao desenvolvimento. Ao longo da gestão, nós fizemos vários ajustes, diminuímos alguns, propusemos diminuição de outros, tá? Procuramos mantê-los sempre controlados para que não aumentasse o volume de presumido. Tá? E temos aí um componente que é a guerra fiscal. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Semana passada a gente se reuniu com representantes da indústria têxtil do Estado do Rio Grande do Sul. O que eles vieram comentar conosco? A indústria têxtil, lá em 2015, nós mexemos o benefício deles. Eles tinham uma obrigatoriedade, tinham os benefícios e restava uma obrigatoriedade de pagar 13,5% sobre o faturamento, 3%. Lá na época nós fizemos uma série de encaminhamentos e subimos para 13,5%. Nós aumentamos o valor que eles tinham que pagar, que é mais ou menos o que o Simples paga. Tá? Isso está vencendo agora na metade do ano. Eles normalmente viriam pedir para ou renovar ou voltar ao benefício anterior. Nós já tínhamos uma decisão interna lá que nós não iríamos mexer, porque esse setor já tinha sido trabalhado. O que acontece? Dia 5 de maio, São Paulo soltou uma legislação zerando a carga tributária da indústria paulista. Zerou. Tá? Eles fizeram uma carga de 12%. Então, quando uma indústria paulista vende um produto têxtil para um atacado ou para um varejo em São Paulo, a tributação ficou em 12% com um crédito presumido do mesmo valor. Certo? Zerou. Então, o que o pessoal do têxtil veio conversar conosco na semana passada? Nós não vamos mais conseguir vender para São Paulo. Nós já estamos a 1.000 e poucos quilômetros de distância e, além disso, a carga tributária de São Paulo está zerada e a nossa é de 13,5%. Certo? Que era o que a gente tinha colocado para eles lá para 2015, aumentando esse pedágio, vamos chamar assim, essa arrecadação mínima. Bom, aí o pessoal foi lá, eu coloquei para eles que na Receita a gente não trata desse assunto, nós somos assessores da política tributária, nós fazemos os cálculos que eles encaminhassem via governo do Estado. Entrei em contato com o Paraná nos disse que metade das vendas do Paraná de têxtil são para São Paulo e que ele já está minutando o decreto para voltar o mesmo benefício de São Paulo nas vendas do Paraná para São Paulo. Liguei para Santa Catarina me disse que está ainda avaliando, não sabe se vai fazer ou não. Tá? E nós estamos com essa situação aqui, nós estamos lá a 1.000 e tantos quilômetros de São Paulo, a indústria paulista desonerada. Me mandaram ainda anteontem um comunicado de 2 redes de varejo grandes, nacionais, tá, para as empresas de São Paulo, dizendo o seguinte: o comunicado falava em captura de benefícios fiscais. Considerando a edição em 5 de maio do corrente do benefício, informamos que a partir de data agora 21 de maio, sobre todas as compras já firmadas, será aplicado um desconto de 12%. Tá? Então, o varejo de São Paulo já disse para as indústrias paulistas, claro, não é assim que funciona, né? Porque tem outros custos, não é uma passagem integral do benefício, mas o varejo de São Paulo já está dizendo para as indústrias, é mais complicado,
porque são redes nacionais, tá? Elas podem comprar da indústria paulista e mandar para cá, depois transferir para cá. Tá? Então, o que eles estão dizendo para a indústria paulista? Vocês vão me vender com 12% de desconto sobre o preço que eu acertei contigo, porque tu ganhou um benefício novo, tá? E agora tu vai ter que repassar para mim. Então, o pessoal do texto teve lá semana passada, eu falei para eles o que? Olha, nós vamos fazer as contas aqui, eu represento o Rio Grande do Sul, mas isso é política de governo, não somos nós que decidimos. Tá? Mas o funcionamento do processo é este. Tá? Nós enfrentamos uma situação de guerra fiscal, tá? E o Rio Grande do Sul, historicamente, ele é reativo nesse processo. Tá? O que eu digo que é reativo? A gente age por demanda dos setores. Olha, no Paraná tem isso aqui, em Santa Catarina tem isso aqui, Minas concedeu tal coisa, no Rio de Janeiro tem tal outro negócio, eu não estou conseguindo vender, perdi mercado, tá? Vou quebrar. Tá? E a gente fica sempre o quê? Fazendo as análises técnicas e subsidiando o governo para tomar as decisões. Tem espaço para diminuir benefícios? Tem, nós já diminuímos alguns. O texto a gente diminuiu. Tá? Nós passamos o recolhimento obrigatório de 13 para 13,5. Tá? Talvez agora nós sejamos obrigados a refluir e voltar a dar mais desoneração para o têxtil, ou nós corremos o risco de perder empresas. Tá? E são empresas normalmente pequenas, com uma quantidade de pessoas empregadas ali num padrão de empresa pequena, ali, 10 pessoas, 15 pessoas, né? Algumas maiores. Né? E essa questão da guerra fiscal é algo que a gente tem que considerar. A Receita está deixando de fazer o seu trabalho? Não. Este ano nós fizemos um amplo projeto que vai desde a concessão do benefício até passando por monitoramento, fiscalização e revisão. Então nós conseguimos, com a entrada dos novos colegas, destinar, né, conseguir pegar alguns colegas mais experientes e colocar nesses processos. Não dá para colocar gente nova nisso. Então, como tem gente nova entrando, a gente colocou os novos nos trabalhos iniciais de treinamento e alguns dos nossos colegas mais antigos estão fazendo hoje revisão de benefício fiscal. Mas a revisão que a Receita faz é no sentido de verificar desde lá do início, porque foi dado, qual a situação, como é que está hoje, e propor ao governo reduções. Tá? Isso é um trabalho que a gente pretende deixar estruturado e permanente. Tá? Tem espaço para cortar benefícios? Tem espaço para cortar benefícios. Acabei de falar para vocês que o do Simples, por exemplo, não existe competitividade entre uma loja aqui no estado, né? Tem internet hoje, né? Vamos tirar isso da família, né? Mas a internet eu cobro 6%. A partir do ano que vem, eu vou cobrar 80% de 6% para nós. Então, tem esse pedágio da venda entre o comércio eletrônico. Já te passo a palavra. O varejo aqui a gente pode trabalhar, não é competitividade, é estímulo econômico. Mas nós não podemos esquecer que tem aí um monte de gente desempregada, uma economia numa recessão de 3 anos, e que nós vamos onerar com o aumento de tributo, como foi onerado toda a população com aquele aumento de tributo de 2015 para 2016. Então o debate que tem que ser feito, e via de regra a gente tem dificuldades nesse debate, porque foi colocado o projeto na Assembleia para cortar em 30% o presumido. Está lá até hoje. Né? Então esse projeto entrou na Assembleia em 2015, 214 de 2015, e se encontra lá sempre com alguma polêmica envolvendo. Né? Eu já fui a audiências públicas sobre esse projeto, aí vai lá o setor do bovino, vai o setor do suíno, vai o setor de aves, vai o setor do vinho, vai o lácteo, com as cooperativas, para dizer o que? Não pode cortar nada. Se cortar, acabou a indústria gaúcha. Então essa questão, ela sempre passa por uma disputa muito forte, tá, entre setores que pretendem, às vezes até aumentar os seus benefícios, tá, e que alegam as questões de competitividade. O que a gente não pode tirar do debate? O Rio Grande do Sul é hoje um estado que, em termos de logística, ele está mais distante dos centros consumidores do que Santa Catarina e Paraná, se a gente for se ater só aos nossos 2 estados do sul.
O Curitiba está a 400 km de São Paulo. É isso, né? Nós estamos a 1.100 km de São Paulo. Então nós temos 700 km a mais para vencer. Tá? Dependendo do produto, isso não faz a menor diferença. Ok? A região industrializada de Santa Catarina mais forte se colocou onde? Em Joinville. Tá? Então o polo industrial catarinense vai ali em Blumenau, Joinville. Na parte do oeste de Santa Catarina, as questões mais ligadas ao agronegócio, mas a parte de indústria de transformação está lá em Joinville. Joinville é quase dentro da Grande Curitiba, tá? Porque está no norte de Santa Catarina. Então essas questões todas assim, de competitividade, elas têm que entrar na balança. Agora foi aprovado o PLD 54 na Câmara, vai para o Senado. Nós tínhamos proposto, junto com São Paulo, uma redução gradativa dos benefícios ao longo dos 15 anos, para já ir desarmando a bomba. Tiraram fora. Tá? Chegou a entrar lá com uma emenda, tiraram, não votaram essa emenda. Tá? Então, ficou integral. O que vai acontecer daqui a 14 anos, quando estiver faltando um ano para acabar? E começarem a discutir de novo, olha, daqui a um ano eu vou perder tudo. Será que daqui a 15 anos vão querer votar um gradativo e nós vamos a 30? Tá? Então tem todo um contexto de guerra fiscal, de disputa por investimentos, de desconcentração industrial, de necessidade da gente atingir não o mercado gaúcho de 11 milhões de pessoas, mas pelo menos o mercado do sul e do sudeste. Aí nós vamos para São Paulo, são 40 milhões, na Minas são mais 20, no Rio de Janeiro são mais 15, no Paraná são mais 11, em Santa Catarina são mais 7, pelo menos aqui nós temos que ter condição de competir. Tá? O que a gente vai colocar no norte, no nordeste, aí são coisas que a gente tem muita vantagem competitiva, tipo arroz, por exemplo. Aí a gente consegue chegar lá. Ou com a GM aqui, que vem de Celta, né? Mas aí com benefícios bastante substanciais. Desculpa, Jorge. Não, pergunta. Desses 9 mil programa, o que está sujeito a esse PLD 54, que seriam os benefícios concedidos em desacordo com o contrato? A gente já tem uma ideia do que desses benefícios está sujeito a essa norma e qual o efeito desses 15 anos aí, qual o efeito que a gente vai ter que, em relação aos benefícios que existem, né, no Estado, existe um efeito positivo para eles? Que agora não vai ser possível conceder mais benefícios a eles que já tem, né? A não ser que seja um crescimento de uma empresa que já existe, ou que seja no mesmo setor, uma empresa que trabalha no mesmo setor, ela vai poder entrar com o mesmo benefício. Isso vai... Nós vamos ter que atentar, essa pergunta do Jorge é muito interessante. Lá no plano de recuperação fiscal, o plano de recuperação fiscal estabelece que nós temos que cortar benefícios fiscais. Exclui CONFAS. Então, nós estamos afunilando naqueles 2,5 bilhões ali. Inclui contratos, exclui contratos, exclui benefício por prazo certo. Tá? Vai sobrar pouca coisa. Só que agora, com o PLP 54, vão ser todos convalidados. Tá? Pelo menos é o que a gente tem que vai acontecer. Aí pega a redução radical, hoje já pega, dentro do que é CONFAS, já pega as isenções quase todas. Tem uma outra isenção que não é CONFAS. Redução de base de cálculo também pega praticamente toda ela. Tá? Tem uma ou outra que não é CONFAS, aí são casos pontuais, existem. Tá? O crédito presumido não, o crédito presumido ele já tem um cunho mais de econômico mesmo. Ali pega quase tudo. Ao contrário dos outros dois, pega quase tudo. Tá? Só que o que acontece? Com o PLT 54, os estados vão depositar os benefícios no CONFAS e vão ser feitos convênios sem unanimidade, com aprovação de um determinado número de unidades federadas e pelo menos 1/3 de cada região. Tá? E Santa Catarina vai aprovar tudo, porque ela tem interesse, ela tem muito mais que nós, e vão o quê? Vão fazer convênios validando. Então nós vamos ter que olhar, porque daqui a pouco não vai sobrar nada. Porque mesmo os que estão hoje ao arrepio do CONFAS passarão a ser CONFAS.
Vai legalizar. Vai legalizar, vai trazer para dentro do benefício CONFAS os que foram dados fora do CONFAS. É isso que a lei diz. A lei diz o quê? Eles perdem a validade, e são reeditados. Tá? Eles são, perdoado o que foi feito, tudo que tu fez está ok, certo? E não vale mais. Só que tu pode reeditar no dia seguinte, mais 15 anos, tá? E além disso, tu pode, dentro de uma mesma região, adotar o mesmo, por esse prazo de 15 anos, a Santa Catarina, não vamos ser tão bairristas. O Rio Grande do Sul dá para um determinado produto um benefício maior do que Santa Catarina concede. Durante esses 15 anos, Santa Catarina vai poder aderir a esse benefício, tá? Ou seja, esse PLP 54, aí ele vai deixar tudo legalizado e ele vai possibilitar a cola, que é como a gente chama lá no termo mais popular assim, de benefícios. Provavelmente vai haver uma corrida das empresas que estão tirando da sua... As empresas tinham uma insegurança jurídica muito grande, vai acabar a insegurança jurídica das empresas. Elas não vão mais ficar com a possibilidade de ter que devolver. Pode até aumentar um pouco. Um pouco não, eu acho que vai aumentar, no início deve dar um aumento razoável. Porque os benefícios vão ser explicitados e vai ficar difícil de tu dizer não, de um estado dizer não. Goiás, vamos sair daqui. Goiás é um benefício, Mato Grosso do Sul, peraí, Goiás esse não é um benefício para tal produto, olha só, por isso que eu não vendo. Vamos fazer a mesma coisa. Então esse PLP, eu na verdade eu considero esse PLP, nós como cidadãos, digamos assim, para não entrar no comércio servidor, nós deixamos esse PLP meio à margem, porque a gente estava preocupado com o quê? Eu estou preocupado com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, porque mexe comigo, tá? Comigo eu, sou pessoa, tá? Só que o PLP 54, ele também vai na linha de criar condição econômica para o desenvolvimento do Brasil, na medida em que ele tira da guerra fiscal a ilegalidade. Dá uma organizada e para as empresas o ambiente melhora. Então, na minha opinião, esse PLP 54 também estava no contexto das iniciativas do governo federal para destravar a economia do Brasil. Porque tem empresa que não quer investir porque, eu vou investir no Rio Grande do Sul, tem lá um benefício para copinho de plástico. Tem. E só que eu não invisto, porque eu tenho receio de que o Estado de São Paulo glose o benefício e eu perca no Supremo e tenha que devolver eventualmente um valor. Agora não, agora esse benefício está lá, está legalizado, eu vou poder fazer a fábrica de copo de plástico, sem ter o receio de uma disputa judicial no Supremo. Só não pode inventar um outro benefício novo. Novo não pode, mas pode colar dos vizinhos. Então, se o vizinho tiver um que a gente não tem, pode colar. Tá? Então, o PLP 54 ele produz esse efeito. De uma certa forma, ele também traz legalidade e ele abre um prazo para essa maluquice da guerra fiscal ir em direção a um fim. Tá? Porque se tivesse sido feito isso há 10 anos atrás, faltando só 5. E hoje tu precisa efetivamente desarmar a guerra fiscal. Tá? Eu fico incomodado um pouco porque não adotaram lá a redução progressiva, porque a gente achava que... Eu vejo um compasso também que era 20% dos benefícios poder, o Estado poder começar a arrecadar. Mas isso não deu para ter feito. Não convém, não lembro qual é o número. Acho que é o 53... 15, acho que nós não implementamos. Que autoriza os estados. Tem o 42, aquele que permite que a gente corte. Sim, esse aí, 42, você permite 20%. 20%. 10, até a partir de 10, pode ser 30, sei mais. Só que esse convênio, a gente não teve ainda um consenso na Secretaria de implementar. Tem algumas pessoas lá que acham que ele não é constitucional. Tem visões dessa forma aí. O que eu coloco para vocês, assim, tem espaço para cortar benefícios? Tem espaço. Tem espaço para cortar 2,5 bilhões? Não tem espaço. Não tem espaço para cortar 2,5 bilhões e acabar com todos os benefícios
que são dados sob forma de crédito presumido. Ah, bom, vamos cobrar imposto sobre medicamento para AIDS, ou vamos cobrar imposto da cesta básica de medicamentos, ou vamos cobrar imposto sobre a cesta básica do trabalhador, falando de arroz, tá? Eu, particularmente, acho que não cabe. Tá? Nós temos uma proposta ali, que eu acho que já foi apresentada para vocês, que o Giovanni trouxe lá da Espanha, né? De efetivamente implantar um ICMS mais na linha de um IVA, onde tudo pagaria. E a ideia, a proposta dele, qual seria? Que nós devolveríamos para a população desassistida o imposto de acordo com o consumo. Então, ele pegaria os 30% mais pobres da população e esses 30% receberiam a devolução integral do imposto das mercadorias consumidas. Tá? O sujeito comprou 1 quilo de arroz, pagou 18% de ICMS daquele quilo de arroz. Tá? Receberia esse 18% de volta. O que essa pessoa pobre vai fazer com esse dinheiro? Vai gastar. Não vai ficar guardando dinheiro. Não tem dinheiro para guardar. Teria que ter uma nota fiscal de consumidor eletrônica, com o CPF inscrito, e a pessoa deveria estar inscrita no cadastro do Bolsa Família, tá? Que é um cadastro nacional. Teria uma outra forma, mas também teria um limitador, né? Porque limita a renda do fulano. Então, o cara tem uma renda de R$1.000, ele não vai poder pedir restituição de R$5.000, ele vai pedir no máximo 180, R$200. Vai ser posto um limite nisso. E vai exigir a emissão do... Aí tu acabarias com todas as isenções, todas as reduções de capital. Os créditos presumidos de competitividade é mais complicado, porque eu estou buscando o quê? O mercado externo, o mercado dos outros estados. Então essa proposta chama ICMS-P, até eu recomendaria, se vocês não viram, podem pedir para o Giovanni vir aqui apresentar para vocês. Já foi apresentada apresentamos no INCAT, apresentamos no CONFAS, apresentamos em outros fóruns, o PIN estava apresentando São Paulo, 18º encontro. Então, no encontro físico foi apresentada. O ICMS-P, o que é? O ICMS-P é uma proposta que nasceu dentro da Receita, que tem uma série de necessidades para ser implantada, mas que visa o quê? Bom, alíquota única, baixa alíquota de comunicação, de energia elétrica, de combustível, todo o resto paga alguma coisa, tá? Alguma coisa não, mesmo alíquota. Como são os IVAs normais dos países que têm IVA implantado. Não abarca o ISS, porque aí são a base tributária dos municípios, mas a partir desse processo de simplificação, as empresas diminuem muito o custo. Se você calcular a redução de base, daria acesso aos créditos de maneira imediata, também facilitaria o mecanismo geral de funcionamento do imposto. É uma proposta para acabar com as isenções e com as reduções de base. Vai ter aumento de carga? Provavelmente não tem aumento de carga. A sociedade do Estado do Rio Grande do Sul está disposta a arcar com aumento de carga? Eu acho que isso é um debate que não é a sociedade organizada na Assembleia que tem que fazer. A partir de uma proposta executiva. A própria questão dos benefícios fiscais hoje, a gente está vendo que a Assembleia aparentemente não está muito disposta a debater, né? Em função do que aconteceu nos 214. Mas a nossa orientação de governo não, de gestão na Receita está sendo qual? Nós estamos qualificando a gestão dos benefícios das exonerações, montamos todo esse processo. Isso levou 2 anos para montar a ideia, agora está sendo implantado em função de que agora eu posso colocar pessoas nisso, podemos colocar pessoas para fazer isso, e nós vamos cumprir a nossa missão de fazer a parte acessória, o assessoramento, é o que está na nossa lei orgânica, para vocês olharem lá, a função institucional de política tributária de assessoramento. Então, qual é a nossa ideia? Efetivamente, dar ao governo condição de entender melhor como está o funcionamento. Aí volta na tua pergunta, valeu a pena? Se tu olhares a evolução da economia do Brasil como um todo, ela foi muito forte no período ali dali de 2007 até 2014, ok? O Brasil cresceria igual, talvez, mas muito disso também foi em cima de benefícios que todo mundo concedeu. Todo mundo
você deu, não foi só no Rio Grande do Sul. E os aumentos de receita reais ocorreram. Tá? Tu vai olhar hoje, por exemplo, o país, as empresas conseguiram crescer, hoje não, né, em função da crise, mas do ponto de vista geral, eu acho que foi benéfico para o crescimento. Agora, precisa manter somente fazendo estudos individualizados, um a um, e aí a gente tem que desmontar uma coisa tipo 700 incisos entre isenção, redução de base e crédito presumido. Quanto aos dados, eu vi que na divulgação foi só as reduções, só o crédito presumido. Foi o que eu expliquei, porque nós não apuramos ainda as agora isenções. ficou para agosto o resto. Ficou para agosto, só que o que ocorre? Tá? Eu acho que está dando o Celso está dando no computador dele também. Eu já testei 2 padrões. Eu acho que quando eu falei que eu ia lá conversar com o doutor Abel e com o doutor Celso, eu acho que eu fui boicotado violentamente pela querida secretaria. Acho que ele está largando uma versão lá incompatível. Eu até atualizei a minha e não adiantou. Talvez ele esteja atualizando alguma coisa. Ele atualizando alguma coisa. O que eu gostaria de dizer para vocês, assim, o Abel e o Celso estão apoiando o futuro pelos fundos. Nós temos que ampliar a transparência. Benefício fiscal é sim dinheiro da população que é entregue para as empresas. Independente se é para comprar remédio para câncer, ou se é para vender arroz mais barato, ou se é para estimular uma grande empresa que precisa para se instalar aqui, as pessoas têm o direito de saber quanto está sendo colocado ali. Tá? Então, da mesma forma que divulgaram os nossos salários, eu não vejo problema algum em divulgar quanto a, sei lá, a General Motors, não dá exemplo assim, às vezes é bom a gente citar, né? Qualquer empresa. Tá? Quanto ela recebeu? Olha, no ano passado, tal empresa recebeu tantos bilhões de reais de crédito presumido. Tá? Tal outra empresa recebeu tanto, tal outra recebeu tanto. O ideal seria, só que aquele PL que eu falei com vocês estão apoiando o 280 para acabar com o sigilo fiscal de benefício, porque nós não temos que acabar com o sigilo fiscal para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, temos que acabar com o sigilo do benefício fiscal. É isso que tem que acontecer. Não é o Tribunal de Contas que tem que ficar, esse benefício está muito alto, muito baixo, vocês não estão fazendo, deixando de fazer. A população tem que saber, quanto é que a empresa tal ganhou? A JBS, que me perguntaram a semana passada, quanto é que a JBS ganhou de benefício? Não posso divulgar, mas está lá, são presumidos setoriais, não são benefícios individuais para a empresa de uma empresa. Mas a empresa recebe sim benefícios fiscais para estar operando aqui no Estado do Rio Grande do Sul. No que? No setor de aves e suínos, da mesma forma como outras empresas desse mesmo setor também recebem os mesmos benefícios. Tá? Como ela tem 30% do mercado, isso dizem toda hora por aí, né? Ela deve estar ganhando mais ou menos nessa faixa. Vai sair muito disso. Tá? Ela também tem uma presença forte na Seara, aqui no Estado. Tá? Ela tem um curtume aqui no Estado. Tá? E é uma empresa que está aqui usufruindo dos benefícios que as outras empresas também usufruem. Tá? O que fica? Fica a necessidade de ampliar a transparência. Para ampliar a transparência, nós colocamos o nome das empresas, né? Está colocado no site o nome das empresas que usufruíram algum benefício fiscal ano passado. Até aconteceu uma situação curiosa, teve uma que nos ligou para tirarmos da lista, porque ela está na lista e ela não tem benefícios fiscais. Tá? E aí nós fomos olhar e ela declarou errado no dia. Ela não tem, mas botou como se tivesse. Então ela está lá, ela está errada, ela errou ao declarar, agir, ela não tem, mas ela tinha, né? Porque o que a gente faz? A gente vai na GIA e vê, fulano teve saídas isentas? Teve, vai para a lista das isenções. Fulano teve saída com redução de base? Teve, vai para a lista da redução de base. Fulano declarou presumido? Declarou, vai para a lista do presumido. Vocês vão ver que tem empresas que estão nas 3 listas. Elas vão ter as 3 coisas. Elas têm redução de base, elas têm presumido e elas têm isenções. E assim, pelo menos, a gente fez um esforço dentro da avaliação que não haveria, na medida em que não se divulgam valores, não haveria quebra desse giro,
se divulgou os nomes. Você acrescentou isso, além de todo esse monte de informações que eu mostrei para vocês aqui de dado aberto, também foi acrescentado o nome das empresas que usufruíram dos benefícios. Isenção e base, eu estou falando aqui, né? Na hora de terminar, termine. Isenção de base isenção e redução de base, está havendo um debate interno nosso lá, por quê? Bom, a gente tem toda essa questão de caixa preta, de não divulgar, e nós decidimos que nós temos que deixar bases auditáveis por quem quer que seja, Tribunal de Contas, Auditoria da Caixa Interna, Ministério Público. Nós temos que deixar bases auditáveis para que eles examinem quando quiserem se debruçar sobre esse tema, que nós gostaríamos muitíssimo que já estivessem fazendo. Depois eu comento para vocês por que a gente não faz. O crédito presumido, se vocês olharem no demonstrativo deste ano agora, vocês vão ver que está citado lá que foi gerado um arquivo com um hashcode, que é um arquivo de validação, que está à disposição para ser auditado. Por quê? Porque a gente fez um corte nas declarações dos contribuintes, pegamos todos os presumidos, distribuímos por código e dissemos, pegamos aquele arquivo extraído da nossa base e colocamos um código de validação. Isso está escrito hoje, não estou dizendo, o dia que o Tribunal de Contas for lá olhar, o Tribunal de Contas está aqui, é isso aqui, está aqui o arquivo, foi extraído nessa data, tem tal código de validação, façam a auditoria que vocês quiserem nesses arquivos. Na questão da isenção e da redução de base, como o contribuinte declara a base isenta, são feitas estimativas. Tá? O que talvez quase 99% certo que nós vamos passar a fazer, nós não vamos mais fazer estimativa, nós vamos colocar o valor declarado. Tá? Por quê? Porque o valor declarado é auditável. A estimativa leva em conta uma série de critérios e ponderações que são, talvez possam ser considerados subjetivos. Por que considerou uma alíquota média para esse setor de tantos por cento? Porque eu fiz tal lá. Eu tenho que explicar. Tá? O que a gente provavelmente vai fazer é, bom, quanto é a base isenta do Estado do Rio Grande do Sul? Tantos bilhões. Tá? Quanto é a base total declarada? Tantos bilhões. Então nós vamos fazer o percentual em cima das bases e não mais fazendo uma estimativa do imposto declarado. Tá? Isso está uma discussão técnica ainda em andamento. Tá? Por quê? Porque, de novo, nós vamos dizer o quê? Olha, eu fui lá na base de dados, peguei a GIL dos contribuintes, gerei esse arquivo com tal hashcode, está aqui, vocês podem auditar a hora que quiserem, tá? E esses arquivos têm as bases declaradas, não são estimativas. Tá? Então nós vamos provavelmente mudar a metodologia. Para quê? Para deixar claro e transparente que as bases poderão ser auditadas assim que houver autorização para isso. Por que a gente não libera e não entrega os dados para o Tribunal de Contas? Isso já na gestão passada já foi enfrentado. São dois pareceres, um da Procuradoria-Geral do Estado e outro do próprio Ministério Público. O Ministério Público de Contas questionou ao Ministério Público Estadual sobre as negativas da Receita Estadual em entregar dados submetidos ao sigilo. A resposta do Ministério Público foi de que havia um problema, porque tínhamos dois princípios em conflito, a privacidade dos contribuintes e a transparência. Tá? No caso ali não se tratava somente de benefícios, era uma situação de caráter genérico. Tá? Os benefícios são um específico desse genérico. A Procuradoria na mesma linha. Nos dois casos se colocou que deveria haver uma provocação judicial. O ideal seria isso. Tá? Cause all we got